Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Moraes Leite, sou professor de História do Teatro e da Dramaturgia na UFBA. Estou aqui hoje, dentro do projeto Leituras Dramáticas Guarulhos, produzido pela Companhia dos Atores Grandes. Estou aqui para falar um pouquinho do Otelo, uma das mais famosas tragédias de Shakespeare, que é a peça que será lida, na leitura dramática de hoje. Pois bem, falando um pouquinho do contexto histórico em que ela foi produzida, em se tratando de uma peça que foi produzida em 1602, pelo menos a primeira versão, já que ela foi modificada ao longo do tempo, a versão definitiva que nós conhecemos hoje, ela tem uma data um pouco posterior, mas sendo a primeira versão de 1602, estamos falando aí, de um tempo em que o Shakespeare já era um autor consagrado, já tinha uma carreira já muito bem estabelecida no teatro londrino. Nessa época ele já era inclusive empresário, dono de um teatro, que era o Globe Theatre, que foi fundado pouco tempo antes. Ele foi fundado em 1599, somente 3 anos antes da primeira versão do Otelo. E o Otelo ele vem a ser a segunda das chamadas 4 grandes tragédias de Shakespeare. O Hamlet, o Otelo, o Macbeth e o Rei Lear. Ele é a segunda dessas 4 que o Shakespeare compôs aí quase que num jogo, numa sequência que vai de 1601 a 1605, me parece. Ou seja, é o auge, o auge criativo dele, provavelmente, muito provavelmente. Pois bem, o argumento é muito conhecido, é uma peça que trata, antes de mais nada, do ciúme, de um ciúme avassalador provocado por um vilão muito especial, que é o Iago. E é bom lembrar que esse argumento, essa história, que vai ser muito comum, inclusive, no teatro elisabetano, a chamada tragédia de vingança. Hamlet é uma tragédia de vingança. Creio que o Otelo também poderia ser enquadrado nessa categoria, assim como a tragédia espanhola, que é uma outra peça importante do teatro elisabetano. O argumento, o Shakespeare, ele não criou. Não era uma criação da cabeça dele, ele tirou de uma outra obra. No caso do Otelo, essa obra, de onde ele tirou o argumento, de onde ele tirou o enredo, é uma novela chamada Moro di Venezia, portanto uma novela italiana, de um autor chamado Giovanni Battista Giraldi. Uma peça, uma obra literária, uma novela do século XVI. Foi daí que o Shakespeare tirou o argumento. Mas como também sempre acontecia, embora o argumento original não fosse dele, ele sempre modificava muito o argumento de origem, na hora de adaptá-lo para uma peça teatral e, mais especificamente, para uma tragédia aí de formato senequiano, poderíamos dizer, já que a grande influência, enquanto referência do que seria a tragédia antiga, a gente sabe que a principal referência de Shakespeare foi Sêneca. Então, para adaptar o argumento a esse formato da tragédia senequiana, o Shakespeare sempre modificava alguma coisa. Por exemplo, no argumento original, lá do Giovanni Battista Giraldi, nesse argumento original, o Otelo não se chama Otelo, ele tem outro nome. O Iago, ele não... o motivo da vingança dele é diferente. Por exemplo, na peça do Shakespeare, nós sabemos que o motivo é o fato dele ter sido preterido em favor do Cássio por conta de um posto militar. Ele era alferes, o Iago queria ser promovido, me parece que a capitão, e ele acabou preterido em favor da personagem do Cássio. Então, daí que vinha o ódio do Iago ao Otelo, e daí o motivo dele instigar o ciúme até que a tragédia acontecesse, o Otelo matasse a Desdémona. Mas
no argumento original, na novela Moro de Venezia, não é o que acontecia. O motivo era o fato do Iago ter sido preterido numa investida amorosa pela Desdémona, dela não ter aceitado, né, uma investida amorosa dele. E há muitos outros fatores também que são modificados. No conto, eles tinham um filho, na peça não, né? Esse filho desaparece. Enfim, algo muito comum também na dramaturgia shakespeariana, né? Ele se baseava num outro argumento, mas modificava-o e conseguia, com o talento dele, transformar, né, às vezes, uma peça literária, teatral, não tão importante assim, em uma grande obra-prima, que é o caso do Otelo, com toda certeza, já que se trata de uma das principais peças do Shakespeare, né? Pois bem, uma outra coisa que seria interessante da gente observar, da gente falar aqui nesse papo introdutório, né, antes da leitura, é a maneira como essa peça chegou ao Brasil, que não foi exatamente foi uma maneira um tanto quanto acidentada, eu diria, pelo seguinte motivo: isso tem a ver com a nossa grande referência em termos de teatro nos séculos XVIII, XIX, que era a França. Tem a ver com a maneira como a França recebeu Shakespeare, né? Como o Brasil estava, o teatro brasileiro, a cultura brasileira, o teatro mais especificamente, estavam umbilicalmente ligados à França, era uma espécie assim de pátria-mãe cultural do Brasil, né? Tudo que repercutia lá, repercutia aqui. É sabido, né, que a introdução da obra shakespeariana na França foi algo também muito acidentado, muito complicado. Ele demorou muito tempo para ser aceito. Só no romantismo, aí por volta de 1830, da década de 1830, né, do século XIX, é que de fato Shakespeare foi introduzido e aceito no teatro francês. Antes disso, ele era visto com muita desconfiança. Peguemos uma peça como Otelo, como o próprio Otelo, por exemplo, né? Ela foi traduzida no século XVIII por alguns autores franceses, traduções, segundo eu li, muito ruins, muito deficientes, e para ser lidas, não para serem montadas, porque o teatro shakespeariano não se coadunava muito, né, com o neoclassicismo francês, com a corrente estética que predominava no século XVIII na França. Então eram peças traduzidas muito mais para serem lidas do que para serem montadas. Mas em 1792, em plena Revolução Francesa, um autor chamado Jean-François Ducy, ele adaptou o Otelo para os moldes, né, do neoclassicismo. Então, se a trama do Otelo ela dura, a gente não sabe, mas provavelmente alguns meses, não é? Algo que é muito próprio da dramaturgia shakespeariana, ela se prolonga durante um tempo longo, né? Daí que ela é muito episódica, ela é contada de maneira entrecortada, de maneira episódica. Ao adaptar o Otelo para os parâmetros, para os moldes da dramaturgia neoclássica francesa, o que o Ducy fez? Ele compartimentou, né? Ele procurou concentrar tudo nas famosas 24 horas ou 48 horas estipuladas pelos manuais aí da dramaturgia neoclássica. Então, também ele mudou muita coisa, ele deixou, né, com que a peça também fosse... Ele tinha, já que o motivo era que ela fosse montada, aqui se trata de uma adaptação para ser montada, para ir ao palco de fato, né, também tinha a questão do decoro, que é algo fundamental para a estética neoclássica e que a dramaturgia elizabetana e shakespeariana simplesmente ignoram, né? Então, por exemplo, a morte da Desdémona, ao invés de sufocada, ela tinha que acontecer como acontecia, né, nas tragédias neoclássicas, por meio de uma facada, de um punhal, né, embora fora de cena, né, porque em cena era algo que seria inaceitável para o decoro neoclássico. Enfim, e o Otelo, que vai ser montado no Brasil no século XIX pelo João Caetano dos Santos,
esse que é tido como o principal ator dramático do teatro brasileiro do século XIX, um dos papéis que o consagrou no âmbito do teatro brasileiro, particularmente carioca, foi o Otelo. O Otelo que o João Caetano montou, e montou durante muitos e muitos anos, ele montou esse texto, né, de 1837 até 1860. Então vejam só, ele acompanhou o João Caetano durante praticamente toda a carreira dele. O Otelo que ele montou não era o Otelo do Shakespeare, era o Otelo adaptado ao neoclassicismo francês do Jean-François Ducy, numa tradução feita pelo Gonçalves de Magalhães, aquele mesmo que seria o introdutor do romantismo no Brasil, com Suspiros Poéticos e Saudades. Foi ele que fez a tradução. Então, a introdução desse texto no Brasil se deu via França, né? Intermediada pela França, porque, como eu disse, não era o texto original. E se tornou um texto emblemático para o João Caetano, né? Uma personagem, pelo menos, né? Que se tornou emblemática no repertório dele. O texto original, ele só foi, salvo engano, né, conhecido aqui no Brasil, só passou a ser conhecido no Brasil, de fato, em 1871, quando o João Caetano, inclusive, já havia morrido. Né? Ele morreu em 1863, o João Caetano. Em 1871, alguns anos depois da morte de João Caetano, dois grandes atores italianos, o Ernesto Rossi e o Tommaso Salvini, eles vieram para cá com suas companhias, excursionaram pelo Brasil e trouxeram na mala traduções do Otelo original em italiano. Então eles apresentaram aqui, né, tanto o Rossi quanto o Salvini, eles se apresentaram com essa peça, com o texto original do Shakespeare. Então, muito provavelmente, só a partir de 1871, né, que o público brasileiro teve acesso a uma montagem, pelo menos, feita com o texto shakespeariano, e não a tradução, né, toda decorosa e muito discutível do Jean-François Ducy. Modernamente, acho que quase todo mundo, né, se lembra uma montagem que marcou muito o teatro moderno brasileiro, é a montagem feita pelo Adolfo Celli, em 1956, com o Paulo Altran no papel do Otelo e a Tônia Carreiro no papel da Desdémona. Acho que é uma montagem mais modernamente, né, que marcou bastante. Eles fizeram logo quando esse trio, né, o Celli, o Altran e a Carreiro, quando eles saíram do TBC, eles montaram uma companhia própria, sediada no Rio de Janeiro, e uma das primeiras montagens foi exatamente o Otelo, que tinha a intenção, inclusive, de ser uma montagem mambembe, né, que circulasse pelo Brasil e tal, e segundo dizem foi uma montagem de fato bastante marcante, né? É isso que eu teria assim a dizer, né, sobre essa brilhante peça aí do Shakespeare. Então, me despeço agora de todos vocês, que todos tenham aí uma ótima leitura dramática, que curtam essa obra-prima aí do teatro elisabetano, e estarei com vocês na semana que vem falando um pouquinho da peça Escola de Mulheres, do Molière. Vamos voltar agora à comédia, né, falando um pouco dessa grande obra do Jean-Baptiste Poquelin, o nosso querido Molière. Até lá! Cala-te, não me fales. Aborrece-me demais verificar que justamente tu, Iago, que dispunha a vontade de minha bolsa, conhecesses tudo isso. Mas escuta-me ao menos. Se já sonhei alguma vez com isso, podes abominar-me. Havia-me dito que ele tinha ódio. Despreza-me, se não for assim mesmo. E por minha fé de homem, tenho plena consciência do que valho. Não mereço posto menor do que este. Ele, no entanto,
consultando somente o orgulho e os próprios interesses, furtou-se com fraseado bombástico. Em conclusão, não entendeu os meus intercessores, pois já escolhi meu oficial, lhes disse. E quem é ele? Um tal Miguel Cássio, um florentino, um tipo quase próprio pelo inferno, fadado a ser uma mulher bonita, que nunca comandou nenhum soldado. No entanto, meu senhor, foi o escolhido, ao passo que eu, que aos próprios olhos dele provas cabais já dera em Chipre e em Rhodes. No entanto eu, Deus me perdoe, continuarei sendo do Mouro o alferes. Pelo céu, preferia ficar sendo o carrasco dele. Já não há remédio. É a maldição do ofício. As promoções se obtêm só por pedidos e amizades. Não pelos velhos meios em que herdava sempre o segundo o posto do primeiro. Ora, senhor, ajuizai-vos mesmo se razões tenho para amar o Mouro. Assim eu não ficara sobre suas ordens. Senhor, acalma-te. Se me ponho sob suas ordens, é só em proveito próprio. Mestres nem todos podem ser. Já tereis visto por aí bastantes sujeitos obsequiosos. O tempo todo gastam como o asno do amo, só pela comida. E quando ficam velhos, despedidos. Outros, que sabendo a forma externa revelar do dever, as feições próprias, o coração conservam sempre atentos no proveito pessoal, enquanto aos amos dispensam mostras de serviço apenas. Esses tipos têm alguma alma, e entre eles eu me incluo, posso lhe afiançar. Pois, senhor, tão certo como serdes Rodrigo, se em verdade eu fosse o Mouro, não queria um Iago sob minhas ordens, pois seguindo-o, apenas sigo a mim próprio. O céu é testemunha. Se as mostras exteriores dos meus atos me traduzissem os motivos próprios do coração, ficai certo. Não sou o que sou. Que sorte a desse tipo de lábios grossos, se puder realmente levar isso até o fim. Chama o pai dela, desperta-o, corre atrás do Mouro, põe-lhe veneno na alegria, o nome dele proclama pelas ruas, e os parentes dele deixa citados, e ainda que ele more em clima agradável, atormente-o com praga de mosquito. Muito embora sua alegria seja verdadeira com tais contrariedades, que a cor perder venha. Fica aqui mesmo a casa do pai dela. Vou chamar em voz alta. Mas com vozes de medo e uivo terríveis, como quando por negligência à noite o fogo estala num burgo populoso. Brabâncio! Senhor Brabâncio! Ladrões! Ladrões! Senhor Brabâncio! Brabâncio, despertai-vos! Ladrões! Ladrões! Cuidai de vossa casa, vossa filha, de vossos cofres! Acordai, ladrões! Qual é o motivo de tão grande bulha? O que aconteceu? Senhor, tendes aí dentro toda a vossa família. Ora... Com meu diabo, senhor, foste roubado. Agora mesmo, neste momento, um velho bode negro está cobrindo vossa ovelha branca. Tocai o sino para que despertem cidadãos. Do contrário, o diabo vos fará ficar avô. Despertai, é o que digo. Mas que isso? Perdeste o juízo? Venerável senhor, reconheceis-me pela voz? Não, mas quem sois? Rodrigo, assim me chamo. Pior nome não poderias revelar-me? Não te proibi de me rondar a casa? Não me ouviste dizer com leal franqueza que para ti não era minha filha? Meu senhor, senhor, senhor... Mas pode ficar certo de que minha coragem e o meu posto na República têm poder bastante para fazer-te amargurar por isso. Paciência, bom senhor. Por que me falas em roubo? Venerável senhor, vim procurar-vos com lisura. Porque viemos prestar-vos um serviço e nos tende na conta de velhacos. Quem és tu, miserável licencioso? Sou um homem, senhor, que vim revelar-vos que vossa filha e o Mouro se acha do ponto de fazer o animal de duas costas.
Sois um vilão. E vós um senador. Vais pagar-me. Conheço-te, Rodrigo. Responderei por tudo, mas pergunto-vos: que vossa linda filha, na calada da noite tão escura, saiu em companhia de um sujeito nem melhor e nem pior do que um velhaco, entregar-se de um mouro luxurioso, se realmente sabeis de tudo e concordais com isso? Mas se desconheceis o que se passa, ensina-me o costume que não tendes razão de censurar-nos desse modo. Vossa filha, de novo vos declaro, se não lhe destes permissão, muito grave pecado cometeu. Convencei-vos nesse momento, se no quarto dela fordes achá-la, ou mesmo em toda a casa, entregai-me à justiça da república por ter enganado tu desse modo. Acendei fogo! Dai-me uma vela! Despertai todo mundo! Este incêndio não destoa dos sonhos que já tive. Só de pensar em tal, me sinto preso. Luz! Repito! Uma vela! Adeus. Não posso ficar mais tempo aqui. Não é prudente, nem recomendável ser chamado ao juízo contra o Mouro. O que aconteceria se eu ficasse? Por isso, muito embora eu lhe vote ódio com as penas do inferno, sou forçado pelas necessidades do presente a arvorar a bandeira da amizade, que não passa de simples aparência. Para ter de certeza de encontrá-lo, encaminhei na direção do albergue do Sagitário os que hão de procurá-lo. Lá, como ele, estarei. E agora, adeus. Minha infelicidade é mais que certa. Fugiu mesmo. Onde a viste, Rodrigo? Ah, que menina sem juízo! Junto com o Mouro, foi o que dissestes? Ah, por quais indícios vieste a reconhecê-la? Trazei mais velas! Despertai todos os meus parentes! Acreditas que se tem casado? É o que parece, para vos ser sincero. Oh, céus! Que meios ela encontrou de sair de casa? Nunca lestes, Rodrigo, qualquer coisa a esse respeito? Em verdade, senhor, eu li qualquer coisa. E de chamar o mano? Oh, se a tivesse desposado! Cada um vá para um lado. Sabeis onde podemos apanhá-la juntamente com o Mouro? Estou bem certo de poder encontrá-los. Se quiserdes dar-me uma boa escolta e vir comigo. Baterei em todas as casas! Meu poder é muito grande. Trazei armas. Fazei que venham logo a ronda. Sigamos, bom Rodrigo. Hei de saber-vos ser agradecido. Muito embora no ofício de soldado eu já tenha matado muita gente, assunto considero de consciência premeditar um crime. Muitas vezes pensei 9 ou 10 vezes em furá-lo aqui, na costela. Está melhor como está. Uma só coisa eu vos pergunto, senhor. Estais realmente casado? Há segurança? Se o divórcio não conseguir levar a cabo, ele há de causar-vos tanto incômodo e desgosto quanto o direito, com sua força toda, de afrouxar as amarras. Desabafe como bem entender, porque os serviços que eu prestei ao conselho, suas queixas todas suplantarão. Porque te juro, Iago, se não fosse o amor que voto a muito gentil Desdémona, eu não iria pôr a minha livre condição de solteiro em nenhum elo que vieste a confiná-la. Mas olha, luzes, vem nesta direção. É o pai, de certo, com os parentes que foram despertados. Seria mais prudente retirar-vos. De forma alguma, quero que me encontrem. Meus serviços, meu posto, a alma tranquila, vão demonstrar-lhes quem eu sou de fato. Mas são eles? Por Deus! Não parece. São pessoas do Doge e o meu tenente. Que a noite vos proteja, bons amigos. Que novidades há? O Doge manda saudar-vos, general, e vos convida com o máximo de pressa a aparecerdes agora mesmo na presença dele. Sabeis para que seja? Algum assunto com relação a Chipre, é o que presumo. Muitos dos membros do conselho foram despertados e estão junto com o Doge. Com bastante insistência vos procuram,
enviaram mensageiros por 3 partes diferentes, a fim de vos chamarem. Foi bom haver sido eu por vós achado. Vou apenas dizer 2 palavras a esta casa. Depois vos acompanho. Alferes? O que faz ele aqui? Ora essa noite abordou uma caraca terrestre, sendo a presa declarada legítima. Realmente, ele está feito. Não compreendo. Casou. Casou com quem? Ora essa, com... não vamos, capitão? Estou pronto. Aí vem uma outra tropa para nos convocar. Muito cuidado, general. É Brabâncio. Ele não vem com boas intenções. Olá! Parai! Senhor, é o Mouro. Oh, infame raptor! Onde escondeste minha filha? Infernal como és, de certo a enfeitiçastes. Sirva de testemunha o mundo inteiro de como praticaste encantamentos com ela. Vou prová-lo. É fato indiscutível e evidente. Por isso te detenho e prendo como o embusteiro universal e exerce arte ilegal proibida pelo Estado. Prendei logo. Caso vos resista, usai de força, embora com perigo de perder-lhe a vida. Aonde é preciso que eu vá, para vos dar cabal resposta sobre do que me acusa? Para a prisão! Até que decorrido o tempo certo, uma sessão legal, tu comparecerás e me respondereis. E no caso de vos obedecer, como há de o Doge mostrar-se satisfeito? Se ao meu lado tenho seus emissários incumbidos de me levar para onde ele se acha, para tratar de assuntos de república. Como? O Doge convocou conselho? Em plena noite? Levai-o. Minha causa é de importância. Se um crime tal não for bem castigado, pagões e escravos mandarão no estado. Aí vem Brabâncio com o valente Mouro. Bravo, Otelo. Precisamos mandar-vos neste instante contra o inimigo comum, contra o otomano. Não vos vira, gentil senhor. Bem-vindo. Vosso conselho e ajuda nos faltaram na reunião desta noite. E a mim aos vossos. Perdoe-me, vossa graça, mas não foram minhas obrigações nem quaisquer novas relativas ao Estado que do leito me tiraram esta hora. Os interesses gerais me importam pouco, pois minha mágoa particular é de tal modo transbordante e impetuosa que em seu curso submerge e absorve todas as tristezas sem se alterar em nada. Que foi que houve? Minha filha. Morta? Sim, para mim, foi seduzida, foi roubada, corrompida por feitiços e drogas adquiridas de um embusteiro. Seja quem for, que tenha usado desses processos vis para deixar privada a vossa filha do juízo, é sanguinário. Livro das leis a vez de interpretá-lo, como vos agradar. No mais amargo sentido das palavras, ainda que nosso próprio filho fosse o objeto de tal acusação. Humildemente vos agradeço. Aqui se encontra o homem, este Mouro, que foi, ao que parece, por especial recado aqui chamado para assuntos do Estado. Penaliza-nos semelhante notícia. E vós, que tende a responder sobre isso? Nada, é assim mesmo. Acatados senhores, que eu tivesse raptado a filha deste velho é mais do que verdade. Como é certo já tê-la desposado. A fronte e o cimo da minha ofensa vão até este ponto, nem mais nem menos. Rude sou de fala, estranho ao doce linguajar da paz. Por isso, quando exponho um assunto próprio, não saberei orná-lo com vantagens. Mas se vossa graciosa paciência me permitir, um pálido relato farei, sem digressões, de todo o curso de meu amor, de drogas, de feitiços,
Que conjuros, que mágica potente, pois disso tudo agora que me acusam, usei para ganhar a filha dele. Uma jovem tão tímida, de espírito tão sossegado e calmo, que corava de seus próprios anseios, aproximar-se do que olhar tão só a apavorava. É necessário que as infernais acústicas admitamos quanto tal coisa ocorre. Por tudo isso, de novo afirmo que algum composto de influência sobre o sangue ou beberagem enfeitiçada para tal efeito ele sobre ela atuou. Somente a simples afirmação não basta para a prova. Porque sem testemunho mais evidente, não passa de suspeitas e aparências sem consequências. O que afirmais contra ele? Suplico-vos mandar buscar a dama no Sagitário, permitindo que ela, diante do próprio pai, relate o caso. Se em sua fala encontrardes algo indigno sobre minha pessoa, despojai-me do meu ofício, da confiança antiga que em mim depositáveis. E mais, que vossa sentença atinja a minha própria vida. Trazei aqui Desdémona. Ide ao Alferes buscá-la, pois sabeis onde ela se acha. E enquanto ela não vem, quero contar a esses ouvidos severos como pude apaixonar-me desta donzela e ser por ela amado. Contai-nos isso, Otelo. O pai dela me amava, convidou-me muitas vezes, fazia-me perguntas sobre a história de toda a minha vida. E narrava-lhe tudo, desde os dias da minha infância até o momento em que ele me mandara falar, enumerando situações perigosas. Acidentes no mar e em terra, como fora pelo insolente inimigo aprisionado, vendido como escravo. Para isso ouvir, Desdémona se achava sempre inclinada, mas os afazeres da casa muitas vezes a obrigavam a se afastar, o que ela quase sempre depressa arrematava, porque viesse novamente, com ávidos ouvidos, devorar meu discurso. Fiz-lhe a vontade, e muitas vezes pude roubar-lhe algumas lágrimas. Minha história concluída, ela me dava por tanta dor um mundo de suspiros e jurava em verdade que era estranho, mais do que estranho. Agradeceu-me. Aproveitando tal situação, disse-lhe tudo. Ela me amou à vista dos perigos por que passei, e muito amor lhe tive por se ter te revelado compassiva. Foi essa toda a minha bruxaria. Mas aí vem a dama, ela que fale. Por obséquio, permiti que ela fale. Aproximai-vos, gentil menina, e respondei-me. Acaso percebeis neste ciclo seleto alguém a quem devereis mais obediência? Meu nobre pai, percebo-vos um dividido dever. A vida e a educação vos devo. Vida e educação que me ensinam a saber respeitar-vos. Mas também aqui vejo meu marido. E quanto à minha mãe, ela vos foi submissa, preferindo-vos mesmo aos próprios pais. Tanto agora, pretendo revelar-me em relação ao Mouro, a quem eu pertenço. Deus esteja convosco. Já acabei. Se vossa graça desejar, passemos a tratar dos negócios da República. Oh, que não tem remédio. Remediado está. O que nos foi tirado pela sorte, qual perda há de ser tido não de porte? O roubado que ri, rouba o ladrão. O que chora, assim, rouba outra porção. Que desejais, Desdémona? Eu amei o Mouro para viver junto com ele. Assim, meus caros senhores, se eu ficar qual parasita de paz e ele partir para essa guerra, privada me verei das qualidades que amá-lo me fizeram.
sobre ser-me necessário aguentar esse intervalo moroso e fatigante de sua ausência. Deixai, pois, que com ele eu também siga. Dar-lhe essa permissão, e não permita o céu em que vossos puros corações a admitir venhais que eu possa prejudicar negócio de tal monta, de tanta gravidade, só porque ela vai ficar ao meu lado. Seja como vos agradar. Ou ela fique, ou siga. O assunto exige pressa. Cuidadosa deve ser a resposta. De bom grado, Amanhã às 9 horas voltaremos a nos reunir aqui. Deixai, Otelo, um oficial para que vos transmita nossas ordens. se concordais, o alferes é pessoa honesta e de confiança. Que seja assim. Boa noite para todos. Pela sua lealdade empenham a vida. Honesto Iago, confio-te Desdémona. Dá-lhe por companheira a tua esposa, e logo que se for possível, leva-a para junto a mim. Vamos, Desdémona, só disponho de 1 hora para assuntos mundanos e ordens várias, que há de ser-te dedicada também. É necessário ao tempo nos mostrarmos obedientes. Iago, que imaginas que eu vou fazer? Deitar-te e dormir? Vou imediatamente afogar-me. Bem, se fizeres tal coisa, nunca mais terei amizade. E por que isso, meu tolo? É tolice viver quando a vida é um tormento, dispondo nós das prescrição de morrer, quando a morte é o nosso remédio. Ora, miserável, contemplo o mundo há 4 vezes 7 anos, e desde que me tornei capaz de distinguir de uma injúria um benefício, nunca encontrei um homem que soubesse como amar a si mesmo. O que devo fazer? Confesso que eu me sinto envergonhado por me sentir a esse ponto tomado de paixão, mas me encontro em minha virtude e o remédio para isso. Virtude? Uma figa! Depende de nós mesmos sermos assim ou assado. Ora, o poder exclusivo e a força reguladora de tudo reside apenas em nossa vontade, de onde concluo que o que denominais amor não é mais do que um sarmento ou uma vergonteia. Não pode ser. Vamos, ser homem, afogares-te. Declarei que sou teu amigo e me confesso ligado ao teu serviço por cabo de resistência a toda prova. Nunca te poderei ser tão útil como agora. Põe dinheiro na bolsa, toma parte nessa guerra. Repito, põe dinheiro na bolsa. Não é possível que Desdémona continue apaixonada por Moro por muito tempo. Esses mouros são muito inconstantes em suas inclinações. Vamos, enche de dinheiro tua bolsa. É fatal que ela o troque por um moço quando for saciada do corpo dele. Mas se queres absolutamente condenar-te às penas eternas, faze-o por um processo mais delicado do que o afogamento. Arranja quanto dinheiro puderes. A peste para o teu afogamento nada tem a ver com este negócio. Farás melhor enforcando-te depois de satisfazeres os teus desejos do que afogando-te sem proveito nenhum. Dispõe-te de apoiar minhas esperanças no caso de eu firmar nesse propósito. Podes contar comigo. Vai, arranja dinheiro. Já te disse muitas vezes e tomo a dizê-lo pela 100ª vez. Odeio o Mouro. Não te faltam também para isso razões igualmente poderosas. Unamos-nos, portanto, para nos vingarmos dele. Se lhe puseres um par de chifres, para ti será um prazer. E para mim, um divertimento. Em frente, marcha. Trata de arranjar dinheiro. Amanhã voltaremos a falar sobre isso. Adeus. Onde nos encontraremos amanhã? No meu aposento. Estarei lá bem cedo. Vai. Adeus. Compreendeste, Rodrigo? Que dissestes? Afastai a ideia de afogamento. Estais ouvindo? Já refleti melhor. Vou tratar de vender todas as minhas terras. Vai, adeus. Ah, põe bastante dinheiro na bolsa.
Assim de um tolo? Eu faço minha bolsa. Profanaria meus conhecimentos se gastasse meu tempo com um idiota dessa marca. A não ser para proveito próprio ou por distração. Odeio o Mouro. Há quem murmure que ele o meu trabalho já fez em meus lençóis. Se é certo, ignoro. Pelo sim, pelo não, agir pretendo como se assim realmente houvesse sido. Tem-me afeição. Meu plano, desse modo, sobre ele vi atuar com mais clareza. Cássio é um homem de bem. Ora, vejamos como posso alcançar o lugar dele e enfeitar meu desejo com dobrada patifaria. Como? De que modo? Reflitamos. Deixar passar o tempo e embaer-lhe os ouvidos, declarando que Cássio mostra muita intimidade com a mulher dele. O exterior de Cássio e seu todo insinuante o predispõe a tornar-se suspeito facilmente. Foi feito para seduzir mulheres. De natureza, o Mouro é livre e aberta. Honesta julga ser quem aparenta tão só honestidade. Sem trabalho, pelo nariz poderá ser levado, tal como os asnos. Pronto, já está gerado. A noite e o inferno, a luz hão de trazer meu plano eterno. Meus agradecimentos aos valentes desta ilha valorosa, por mostrardes tanta afeição ao Mouro. Oh, que lhe deem os céus defesa contra os elementos, pois o perdi num mar perigosíssimo. Está num bom navio? Seu barco tem altivos vigamentos e dispõe de piloto experimentado bastantes vezes. Sendo só por isso que, não tendo esperança empanturrada para morrer, confio em sua cura. E estes gritos? Disparam tiros de cortesia. É amigo, pelo menos. Mas, meu bom tenente, casou-se o vosso general? Por sorte, traz uma esposa que ultrapassa toda descrição e alta fama. Deixa longe os conceitos da pena aduladora e que, no respeitante às qualidades naturais da criação, deixa estafado só com ela o inventor. Realizou a travessia em boas condições e tão pouco tempo. A própria tempestade, o mar furioso, os ventos sibilantes, os penedos escarpados, os bancos de areia movediços, traidores de emboscada para os barcos inocentes prenderem. Todos, como se no sentido da beleza fossem dotados, transmudada sua natureza nociva. Permitiram que por eles passasse sã e salva a divina Desdémona. Quem é ela? A de quem vos falei, a capitoa do nosso capitão. Em companhia, ela mandou do destemido Iago. Vede, já desembarcados foram os tesouros do barco. Possa diante de ti ficar a graça celestial, por detrás, por toda parte, envolvendo-te toda. Agradecida, valente Cássio. Que notícias tendes do meu marido? Ainda não chegou. Bom, não sei mais nada, salvo que ele se acha com saúde e que em breve estará aqui. Bem-vindo, bom alferes. Vós, senhora, também sois muito bem-vinda. É minha educação que me confere saudações de tamanho atrevimento. Se ela vos desse, meu senhor, dos lábios tanto quanto da língua me concede, em pouco tempo ficareis farto. Mas ela nem fala. Não? Demais. Quando quero dormir é que percebo. Não tendes causas para assim falardes. Vamos. Fora de casa sois pintura. Nos quartos sino. Na cozinha demônios puros quando sois ofendida. Oh, vá saindo, caluniador. Quero ser turco caso não seja assim. Não haveis de escrever meu elogio. Nem o desejo. E como escreverias?
se incumbido te visses de elogiar-me? Cuidado, gentil dama, que outra coisa não sou tirante um crítico modesto. Tentai, tentai. Alguém foi até o porto? Foi, sim, senhora. Alegre não me sinto, mas engano meu próprio estado, simulando gosto. Vamos! De que maneira me elogiaras? Já estou quase no ponto. Mas do casco me sai sempre a invenção como da bolsa visco de passarinho. Vem do cérebro. E tudo mais grudado. Minha musa, porém, começa a sentir dores fortes e a luz por fim dá isso. Se ela tiver espírito e beleza, aquele é dádiva, natureza. Ótimo! E se for preta e espirituosa? Preta e espirituosa? Que mistura! Mais um branco há de achar para a feiura. E se for bela e tonta? Mulher tonta não há, sendo bonita, pois sabe arranjar filho e ser catita. São paradoxos velhos para fazer rir os tolos nas cervejarias. Que mísero elogio reservaste para as feias e tontas. Não há feia tão tola que não possa nas belas e sabidas fazer moça. Oh, ignorância maciça! Fizeste o maior elogio dos piores. Mas que dirás em louvor da mulher verdadeiramente merecedora de ecômios, que, escaldada em seu merecimento, obriga a render-se à própria maledicência? Emília, não aprendas nada com ele, embora seja teu marido. Que pensais, Cássio? A linguagem dele é rude de fato. Minha senhora, é preciso ficar desapreciando nele mais o soldado do que o erudito. Ele a segura pela mão. Muito bem. Com uma teiazinha tão pequena assim, pretendo pegar uma mosca do tamanho de Cássio. Ah, se vierdes a perder o posto de tenente por uma flioreira desse porte. Ah, muito bem. Belo beijo. Ah, excelente cortesia. É assim mesmo, não há dúvida. Mouro. Conheço o som da trombeta dele. Minha linda guerreira, Caro Otelo, tanto contentamento quanto espanto me causa ver que antes de mim chegastes. A morte agora, para mim, seria uma felicidade, pois tão grande é a aventura que da alma se me apossa, que não pode, receio, reservar-me outra igual, o futuro nebuloso. permita ao céu que o nosso amor e a nossa felicidade cresçam, como os dias que ainda temos de vida. Amém, poderes inefáveis! Ah, por enquanto estáis bem afinado, mas eu me incubo de afrouxar as cordas que produzem tal música. Tão certo eu ser gente honesta. Vamos logo para o castelo. Trago novidades, caros amigos. Acabou-se a guerra. Por obséquio, bom Iago, vai ao porto, desembarca meus cofres e conduz ao forte o comandante. É um homem digno. Seus méritos impõem só respeito. Desdémona, subamos. És muito bem-vinda a Chipre. Vai logo encontrar-me no porto. Aproxima-te. Se fores um rapaz valente, escuta-me. Hoje à noite, o tenente ficará de vigia no corpo da guarda. Para começar, preciso dizer-te o seguinte. Desdémona está apaixonada por ele. Por ele? Não é possível. Deixa que a tua alma se instrua. Recorda a violência com que de início ela amou o Mouro? Quando o sangue se torna pesado pelo ato do prazer, para inflamá-lo de novo e para despertar o apetite e a saciedade, é preciso que o amante seja de aparência agradável. Não existindo esse requisito vantajoso, sua ternura delicada ficará desiludida, sentirá náuseas, revelando por fim repulsa e asco pelo Mouro.
E agora, senhor, uma vez admitido isso, quem se acha mais alto do que Cássio na escada dessa felicidade? É um tipo volúvel, cuja escrupulosidade só vai até o ponto de permiti-lo assumir a simples forma de uma aparência afável e educada para melhor satisfazer os apetites mais inconfessos e licenciosos. Ninguém mais. Ninguém mais. Não posso acreditar em tal coisa. Em se tratando dela, é exornada das mais celestes qualidades. Celeste uma figa! O vinho que ela bebe é feito de uva. Se fosse celeste, nunca se teria apaixonado do Mouro. Vi sem dúvida, mas era por simples cortesia. Lascívia por esta mão. Ficaram com os lábios tão próximos que seus hálitos se abraçaram. Ficai de guarda hoje à noite. Eu mesmo vos indicarei o ponto. Cássio não vos conhece, não ficarei muito longe. Arranjai a oportunidade de irritar Cássio, ou falando-lhe muito alto, ou transgredindo suas determinações, ou por qualquer outro meio que a ocasião vão surgir. Bem, ele é violento e fica com raiva com facilidade, podendo acontecer que vos bata. Provocai-o, para que ele faça isso mesmo, pois pretendo valer desse pretexto. Desse modo, encurtarei o caminho de vossos desejos. é o que farei, no caso de encontrar a oportunidade. Por isso eu me responsabilizo. Vai logo procurar-me no forte. Tenho de desembarcar a bagagem do Mouro. Adeus. Adeus. Que o amor lhe tenha, Cássio. É o que acredito. Que ela o ame. É quase certo e compreensível. O Mouro, embora eu suportar não possa, por natureza é firme, nobre e amável, tendo eu plena certeza de que ele há de ser o marido ideal para Desdémona. Mas eu também a amo. Não por simples concupiscência, muito embora eu seja também passível dessa grande falta. Não, é para saciar minha vingança, pois suspeito que o Mouro luxurioso pulou na minha cela, pensamento que, como mineral nocivo, me corrói as entranhas. Sei que nada possa deixar minha alma aliviada antes de virmos nisso a ficar quites. É mulher por mulher. Falhando o plano, farei tal ciúme despertar no Mouro que não posso curá-lo o raciocínio. Para obter isso, pegarei Miguel Cássio pelo flanco, pois temo que ele também tenha usado meu gorro de dormir. Assim o Mouro me amará. E um prêmio me dará por eu ter feito dele um asno completo. Aqui está tudo. Meio confuso? É certo. Mas inteira. Inteira nunca se mostra. Nunca. A bandalheira. Caro Miguel, cuidai da guarda à noite. Já dei a ordens a Iago a este respeito. Não obstante, pessoalmente irei ver tudo de perto. Seja bem-vindo, Iago. Precisamos ir para a guarda. Ainda falta muito tempo, tenente. Não são 10 horas. Nosso general nos despediu assim tão cedo por amor de sua Desdémona. Pelo que, aliás, não podemos censurá-lo. Ainda não passou uma noite regalada com ela. É uma senhora admirável. É deliciosa. Posso asseverar. Olhar muito atraente, de fato, mas muito modesto. E quando fala, não parece uma alvorada para o amor? É de fato a perfeição em pessoa. Ah, muito bem. Felicidade para seus lençóis. Vamos, tenente. Tem um quartal de vinho e aí fora um par de galantes chipriotas que, de bom grado, beberiam a saúde do negro Otelo. Não hoje à noite. Meu bom Iago, eu tenho a cabeça muito fraca para bebidas. Desejara que a cortesia inventasse outras maneiras de manifestarmos alegria. Ora, são nossos amigos. Um copo somente. Beberei em vosso lugar. Só bebi esta noite um copo e assim mesmo, muito diluído. Mas apesar disso, podeis ver o desarranjo que produziu aqui. É um defeito lastimável. Não quero pôr à prova mais uma vez a minha fraqueza. Ah, se eu puder empurrar-lhe mais um copo além do que ele já bebeu à tarde,
ficará tão rixento e quereroso como uma cadelinha. Aquele tonto vai dar guarda. Ele e mais 3 rapazes de alto e nobre espírito. Esta noite deixei meio confusos com copos transbordantes. Todos eles irão também dar guarda. No meio de tantos bêbados, farei que Cássio pratique qualquer ato que Alboroto venha na ilha causar. Ei-nos que chega. Por Deus, já me fizeram beber uma boa caneca. De novo. Pequenita, por minha fé, não chega a uma pinta tão certo como eu ser soldado. A saúde do nosso general. O mesmo digo eu, tenente, vos faço justiça. Oh, doce Inglaterra! Oh, por favor, mais vinho aqui? No que me diz respeito, longe de mim a intenção de ofender o general ou qualquer outra pessoa de posição. Espero salvar-me. Ah, eu também, tenente. Sim, mas com vossa permissão, não antes de mim. O tenente deve ser salvo antes do alferes. Não falemos mais disso. Voltemos para o nosso trabalho. Cavalheiros, cuidemos da obrigação. Não vá dispensar, cavalheiros, que eu estou bêbado. Posso manter-me de pé e falar sem atrapalhar-me. Perfeitamente! Então, muito bem. Não deveis imaginar que eu esteja embriagado. A esplanada, senhores! Para a guarda! Viste o tipo que saiu há pouco? Mas vede o vício, equinócio adequado de seu mérito, um tão longo quanto o outro. Temo sinceramente que a confiança que Otelo nele deposita possa, numa hora aziaga, sacudir essa ilha. Fica assim muitas vezes? Sempre o prólogo. Esse é do sono dele. 2 voltas completas no relógio, ele consegue ficar de sentinela. Quando o vinho não lhe sacode o leito. Bom seria que ao general falássemos sobre isso. De certo, ignora tudo ou, porventura, sua bondade louva em Cássio? Não é verdade? O que há de novo, Rodrigo? Por obséquio. Ide atrás do tenente. É lamentável que o nobre Mouro arrisque um lugar desse. Ação honesta fora alguém com o Mouro falar a esse respeito. Eu não. Gosto muito de Cássio. Hei de fazer todo o possível para curá-lo dessa enfermidade. Socorro! 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 Que barulheira é essa? Preferiria que da boca esta língua me cortassem a ofender de algum modo a Miguel Cássio. Mas... eis como tudo se passou, general. Eu e Montano a conversar estávamos. De súbito, a gritar por socorro, entra um sujeito perseguido por Cássio, que, de espada desembainhada, a ponto se encontrava de desferir-lhe um golpe. Eu saí logo, em pós do tipo que corria aos berros, para ver se evitava que seus gritos provocassem a alarma da cidade. Ao retornar, porque tudo isso fora obra apenas de alguns momentos, encontrei-os engalfinhados, em defesa e ataque, tal como estava quando aqui chegaste para vir separá-los. É tudo que sei sobre o assunto. Embora Cássio houvesse feito alguma ofensa ao outro, estou convicto de que ele recebeu do que fugia uma dessas injúrias nunca ouvidas. Iago, sei bem da tua honestidade para que pese menos em Cássio. Cássio, estimo-te, mas nunca mais serás meu oficial. Vede! Acordaram minha eterna esposa. Tudo está bem, querida. Retorna para o leito. Desses golpes do senhor cirurgião, serei eu próprio. Levai-o logo. Iago, inspeciona bem toda a cidade e a tranquiliza. Os que essa vil quirela possa ter alarmado. Vem, Desdemona. É sempre assim a vida de um soldado. Ter a miúde o sono despertado. Perdi a reputação. Perdi a parte imortal de mim próprio.
restando apenas a bestial. Minha reputação, Iago. Minha reputação. Tão certo como eu ser um homem honesto, há mais prejuízo nisso do que na reputação. A reputação é um apêndice ocioso e enganador, obtido muitas vezes sem merecimento e perdido sem nenhuma culpa. Não perdeste nenhuma reputação. Que isso, homem? Há muitos meios de reconquistar a estima do general. Implorai perdão e ele se tornará vosso outra vez. Preferir implorar o seu desprezo a enganar um comandante tão bom com um oficial tão leviano, bêbado e indiscreto. Se não és ainda conhecido por nenhum nome, recebe-o de demônio. Quem era o sujeito que perseguia de espada em punho? Que vos havia feito? Não sei. Ora, vamos. É um moralista muito severo. Considerando-se o momento, eu preferiria que tudo isso não houvesse acontecido. Mas já que é como é, tratai de consertar as coisas em proveito próprio. Vou pedir-lhe que reintegre o meu posto. Ele vai responder-me que eu sou um bêbado. Amaldiçoado todo copo bebido fora da conta, sendo seu conteúdo o próprio diabo. Ora, homem, vós ou qualquer outra pessoa viva pode se embriagar de vez em quando. Mas vou dizer-vos o que deveis fazer. A mulher de nosso general é agora o general. Falai-lhe com franqueza, que ela vos ajudará a reconquistar esse lugar. Pede-lhe que conserte a fratura da articulação existente entre você e o marido dela. Logo que amanhecer, vou pedir à virtuosa Desdémona que interceda a meu favor. Perderei a confiança na sorte se ela me for contrária neste passo. Tendes razão. Boa noite, tenente. Preciso ir para a guarda. Boa noite, honesto Iago. Quem poderá dizer que eu represento o papel de celerado? Se o conselho que eu dei é honesto e leal? Sim, porque é muito fácil de conseguir que a complacente Desdémona se empenhe em qualquer súplica honesta. E para obter do Mouro qualquer coisa, tanto ele o coração traz encadeado na afeição de Desdémona, que tudo fazer ou desfazer ela consegue. Um celerado pode ter mostrado a Cássio esse caminho que vai dar ao seu bem, diretamente? Ah, divindades do inferno! Pois enquanto este imbecil honesto pede à bela Desdémona que cure sua sorte, e ela, sobre isso, insiste junto ao muro, veneno deitarei no ouvido dele. Transformarei em seio a sua virtude e com a própria bondade implementar a rede que há de todos pegar. Sigo-te nesta caçada, não como um cachorro. Já gastei quase todo o meu dinheiro, estando certo de que o resultado final consistirá em ganhar experiência à custa própria. E assim, sem dinheiro nenhum e com um pouco mais de sabedoria, voltar a Veneza. Quão pobre é quem carece de paciência. Qual é a ferida que não se sara aos poucos? Bem sabe que eu trabalho com a cabeça. Não vai tudo tão bem? Cássio bateu-te e fizeste que ele o seu lugar perdesse. Sê paciente. Mas retira-te. Vai logo para o teu alojamento. Não te demores. Vamos, retira-te. E agora? Duas coisas sobre Cássio. Falar minha mulher junto à senhora, vou convencê-la já. Nesses entrementes chamarei o Mouro para que venha encontrar Cássio, quando falando estiver com Desdémona. Esse é o caminho certo. Que a tardança não me faça perder a segurança.